a Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, nosso Criador, que nos auxilie neste momento, especialmente neste momento em que estamos passando por essa dificuldade pandêmica, que a luz dos ensinamentos de Jesus possa sempre clarear os nossos horizontes, dando-nos condições de suportar com fé, com amor, carinho, resignação estas dificuldades. Que o expositor da noite tenha serenidade, tenha paz, tenha a proteção e o amparo dos auxiliares do nosso Criador, para que ele possa desenvolver com maestria o tema que lhe foi solicitado e que ele transmita a todos nós, sereno, tranquilo, a mensagem que o Criador nos transmite todos os dias através das suas palavras. Que a luz, que a misericórdia, que o amparo dos mensageiros de Jesus possa auxiliá-lo neste momento. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, conforte e nos ilumine. Que assim seja. Bem, com muita alegria que nós temos aqui em Gurupi, Tocantins, na Regional Sul, e em todo o Tocantins, e também fora do Tocantins, né? É com muito prazer que nós temos no presidente da FEB, o senhor Jorge Godinho, que com muito carinho aceitou este convite. Muito obrigado, meu irmão, e você pode começar esse momento de luz para todos nós. Só um momento, companheiro, apenas lembrando a todos para deixar os microfones desligados para não ter interferência. E eu peço também a permissão, senhor Jorge Godinho, para podermos gravar a palestra e assim nós poderíamos estar disponibilizando no nosso canal do YouTube para aqueles que não conseguiram participar hoje. Então, com a sua permissão, se puder, continua a gravação. Tá bem, pode gravar, sem nenhum problema. Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder participar mais uma vez desta feita, utilizando-nos dos recursos que hoje a humanidade tem à disposição, em virtude da impossibilidade de fisicamente estarmos juntos trocando essas energias que a parte física nos possibilita. Entretanto, nós somos sabedores de que nós nos comunicamos de perispírito a perispírito, de mente a mente. E esta conexão é possível, mesmo que estejamos distantes fisicamente. Especialmente quando nós estamos tratando de um assunto tão importante que é o Evangelho de Jesus, esse código de ética divino que está à disposição da humanidade. E o tema, como todos já sabem, é o Cristo, o Consolador. É um tema que vem possibilitar-nos, especificamente nestes momentos que nós estamos vivendo, de uma experiência ímpar, porque ela é comum a toda a humanidade, todos nós estamos vivenciando oportunidades de reflexões mais profundas, aonde estamos, naturalmente, aqueles que assim fazem, aproveitando esta oportunidade, verificando de que, nestes dias, cada um de nós estamos necessitando muito, mas necessitando muito de amor. E quando nós falamos de amor, a referência maior que a humanidade conhece é Jesus, aquele que, em nome do Pai, veio nos trazer o maior exemplo de amor na sua pureza, este amor que todos nós, gradativamente, estamos conquistando para um dia chegarmos a ter o mesmo sentimento que ele quando estivermos já estagiando na pureza, na angelitude, graças a essa determinação divina que é a lei inexorável do progresso. Mas, diante deste tema que nos fala de consolo,
é importante que nós façamos inicialmente uma pergunta. O que é que leva a nós, as criaturas, à tristeza, à aflição e a se sobrecarregarem destes problemas, destes sentimentos? Numa análise muito rápida, nós poderemos citar que isto decorre de misérias que nós passamos por estas circunstâncias e, diante delas, nem sempre sabemos como enfrentá-las ou conviver com elas, de decepções, que na vida de relação sempre acontece, porque normalmente as decepções existem porque criamos expectativas. Verificamos alguém, achamos que conhecemos esta pessoa, pelas referências que naturalmente nos chegam, e em função disso criamos uma expectativa. E sabemos todos nós que estamos encarnados ou reencarnados para um propósito existencial, que é da autoiluminação, do aperfeiçoamento. E nenhum de nós ainda somos espíritos perfeitos. E, naturalmente, a imagem que colocamos de alguém numa expectativa, às vezes nos decepciona, quando nós verificamos o que a pessoa realmente é. Falível, com defeitos, e, naturalmente, diante de ações, de atitudes, nós criamos uma condição de decepção, e isso nos traz tristeza, aflição, dependendo de como nós encaremos esse aspecto. Outro aspecto que nos traz tristeza, aflições e muita preocupação são as dores físicas, que somos acometidos, cada um de nós, de acordo com as nossas próprias necessidades. Naturalmente, a dor física ela não traz, em consequência, sofrimento, mas ela pode trazer dependendo da condição como nós a encaramos. Perdas de seres amados, de um ente querido, os pais que perdem os filhos em tenra idade, porque naturalmente as pessoas imaginam de que os pais irão desencarnar antes dos filhos, mas nem sempre isto acontece, porque este processo de ir e vir está nos desígnios do pai, que não estabelece questão de antiguidade, ou seja, de quem nasceu primeiro. Vai aquele que está no momento certo, no momento azado, porque ninguém transpõe as barreiras da dimensão material que nós estamos vivendo para a verdadeira vida, de onde nós viemos e para onde nós voltaremos, que não esteja no momento certo, exceto aquele que pratica um suicídio por livre determinação. Mas as mortes que acontecem, sejam elas coletivas, individuais, naturais, estas que são decorrentes de fenômenos naturais que desencarnam muitas pessoas, de pandemias, elas todas estão nos desígnios do Pai. Um problema sério também que nos leva a aflições são as injustiças, o abandono, as perseguições, as calúnias. E podemos finalizar, porque poderíamos tecer aqui vários outros aspectos, com o momento que nós estamos vivendo, pandemia. A pandemia também pode nos trazer tristezas, aflições, dependendo da forma como nós a encaramos. Desta forma, estes aspectos todos que fazem parte das nossas existências, desde o primeiro instante em que o homem aqui está na Terra, vem nos trazendo condições de encará-los desta forma. Mas quem são, na realidade, os tristes, os aflitos, os sobrecarregados? Porque foram a estes que Jesus dirigiu-se como consolador, para que pudesse encontrar nele, em Jesus, o consolo adequado para poder enfrentar essas dificuldades que nós não podemos tirá-las de nós, porque muitas delas independem da nossa vontade. São os oprimidos, os doentes, os cansados, aqueles que têm sede de justiça,
os que são desarvorados, os desvalidos, os desamparados, os perseguidos, os caluniados, aqueles que se entristecem, vivem triste diante dos desafios que a vida coloca e não encontram soluções para isso. Então, são pessoas que vivem aflição, que vivem sobrecarregados, com dificuldade de ultrapassar as dificuldades e os desafios que a vida nos traz. E isso leva ao desespero. E também aqueles que são considerados fracos diante destes obstáculos. Já dizia um grande geopolítico, de nome Toynbee, de que o desafio é poder. Toda vez que existe um desafio e nós conseguimos enfrentá-lo e ultrapassá-lo, nós nos tornamos mais poderosos. Porque aquele desafio nós já sabemos qual o caminho para ultrapassá-lo. Ele deixa de ser um desafio até para que passe a conviver conosco de maneira natural. Se ele surge, nós já sabemos como ultrapassá-lo ou contorná-lo, convivendo com ele. Mas nem todos os desafios nós sabemos de imediato como devemos fazer, como devemos ultrapassá-lo. E muitas das vezes, diante, nós nos sentimos enfraquecidos, porque não temos a capacidade de ultrapassá-los. E isso pode nos trazer muitas situações, pode trazer depressões, tristezas. As pessoas muito irritadas também são aquelas que se sobrecarregam de muitas energias que não fazem bem à sua saúde, ao seu bem-estar, e nem tampouco à constelação que os cerca, seja a familiar ligada pelos laços sanguíneos, os amigos, aqueles que convivem, seja no trabalho, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. E então, desta forma, Jesus se dirigiu a essa legião de sofredores, que todos nós, na face da terra, estamos diante de todas essas circunstâncias, mas não necessariamente, dependendo do nosso entendimento, da zona de compreensão que temos, nós poderemos passar por essas circunstâncias sem sofrimento. Podemos dar o exemplo de Chico Xavier, que teve dores diversas nos olhos, angina no coração, o corpo físico. Entretanto, estas dores não trouxeram para ele sofrimento. Eles chamavam de presentes do céu, bênçãos do alto, pela sua compreensão, pelo entendimento dos desígnios do Pai, das leis divinas. Então, isto passou para ele a ser não só um desafio, como uma oportunidade de crescimento, intelecto, moral, aonde ele passou a conviver com tudo isso de uma maneira sadia, pelo seu entendimento, pela compreensão das leis divinas e, naturalmente, com isto, tendo a oportunidade de resignar-se pelo conhecimento das causas e, naturalmente, das suas próprias necessidades. Assim como ele, todos nós poderemos passar por essas circunstâncias. Mas todas as pessoas que passam por essas circunstâncias têm uma compreensão. E Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele conviveu num cenário onde existiam pessoas que eram alijadas da sociedade. Eram os doutores da lei que davam as ordens àqueles que tinham a hanseníase, a lepra. Alijavam-no do convívio social com as pessoas e mandavam para que eles pudessem viver em um ambiente isolado da sociedade. Por isso que quando Jesus os curava, dizia para que eles não dissessem nada a ninguém, mas fosse mostrado aos doutores da lei o efeito daquela cura que eles tinham recebido, para que eles pudessem entender que Jesus era o Messias, era o Cristo, o enviado de Deus, conforme a própria Escritura já tinha previsto. E ele, ao se dirigir aos aflitos, ele trouxe para a humanidade ensinamentos, convidando a todos aqueles que são aflitos
ao consolo. E é por isso que nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30, onde ele convida, dizendo assim: vinde a mim. Ele está convidando para ir a ele. Todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite desafiador, porque ele estava convidando toda a humanidade. Quem na humanidade não tem aflição? Quem na humanidade não está sobrecarregados com problemas, dificuldades? Todos nós. Mais tarde, ele vem dizer nas bem-aventuranças que os aflitos seriam bem-aventurados. Mas quando ele assim falou, ele não se referiu a toda a humanidade, porque toda a humanidade sofre aflição, senão todos nós seríamos bem-aventurados. Ele, na realidade, ele se dirigiu dizendo que bem-aventurados aflitos, aqueles que sabem passar por estas circunstâncias, entendendo, compreendendo as leis divinas, passam por elas resignados, sem rebeldia. Estes são bem-aventurados, porque estão compreendendo as leis divinas que já estão escritas nas nossas consciências e, naturalmente, diante desta compreensão, vem a resignação como consequência. É a obediência e a resignação. Então ele faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas ele continua ainda falando no versículo 29 de que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Vejam bem, para que nós tomemos o seu jugo e aprendamos com ele, que é brando, que é humilde de coração, e nós acharemos o repouso para as nossas almas. Então ele nos convida e diz: se nós tomarmos o seu jugo, nós viveremos em paz, tranquilos. E vem afirmar já no versículo 30, de que é suave o seu jugo e que seu fardo ele é leve. Então, diante deste convite de Jesus, que toda a humanidade recebeu a partir de 2000 anos atrás, quando ele fez reverberar na atmosfera da Terra a sua fala, convidando a humanidade para ir até ele, Jesus veio prometer a consolação, veio trazer conforto, consolo aos aflitos. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso, convidou, porque ele veio ensinar aos homens a fé no futuro. Ele veio ensinar aos homens a confiança na justiça de Deus, na justiça divina. Ele, quando convidou os seus discípulos, logo no início, os primeiros, e os demais, quando completou os 12, o primeiro convite dele foi para que eles tivessem fidelidade ao Pai, às leis divinas, para que eles tivessem fé em Deus, confiança na justiça do Pai, que sabemos hoje que dará a cada um segundo as suas obras. Agora, aquele que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida de que a vida continua, que ela é exuberante, e de que ela não começa no berço e termina no túmulo, aquele que tem dúvida a esse respeito, as aflições encontram nestas pessoas um terreno muito fértil para se abrigar com todo o seu peso, porque essas pessoas não têm nenhuma esperança que possa mitigar, diminuir esse amargor que ela traz consigo, porque ela não tem esperança. Por isso que Kardec, quando comenta o aspecto da reencarnação, daqueles que acreditam na reencarnação ou não, ele é muito enfático e se utiliza daquele que nega. Assim, suponhamos, então, que seja uma hipótese a reencarnação.
E ele começa a dizer que, dentro de todas essas hipóteses, ele prefere ficar com aquela que dá esperança. Porque a reencarnação, pelo menos, dá esperança às pessoas de que, após a morte do corpo físico, nós sobrevivemos. E esta questão da sobrevivência após a morte do corpo físico, todas as religiões admitem isso. E a esperança de que após há uma vida estuante que nos espera de acordo com as obras que nós praticamos aqui, para que a justiça divina se faça. E como Deus não castiga, Deus dá, sim, oportunidade a todas as criaturas, dependendo das condições que nós tivemos na última existência, nós teremos oportunidades outras para corrigir o equívoco cometido. E aí teremos a oportunidade de renascer, para poder, desta forma, nos quitarmos com a lei divina. Então ele diz que, mesmo que seja uma hipótese, é preferível ficar com a hipótese que traz esperança do que aquela hipótese que nega. Morreu, tudo acabou, não existe mais nada. Não dá nenhuma, já que tudo é hipótese, até que se prove o que é verdade, eu prefiro ficar com aquela que me traz esperança, me traz consolo. Então, aquele que nada espera desta vida, aquele que simplesmente duvida, ele está conectado e é, na realidade, um abrigo fértil para que todas essas aflições, todos esses problemas caiam sobre os seus ombros num peso muito forte, porque ele não tem esperança de um futuro. E Jesus, ele veio justamente nos prometer um consolo, mas veio nos ensinar que para que este consolo exista, é necessário que nós tenhamos esta fé no futuro e tenhamos, sobretudo, a confiança na justiça de Deus, que dá a cada criatura segundo as suas obras. O Espírito Emmanuel, ele nos diz que ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Esta afirmação é uma afirmação que nos dá uma esperança e tê-lo como uma referência, como um guia realmente, como um modelo. Porque na história da humanidade nós não vamos encontrar ninguém com tanta alegria e com tanta fortaleza de ânimo, mesmo diante de tanto vilipêndio que passou, de tanta injustiça, de sofrimentos causados a ele injustamente. Mas em momento nenhum ele perdeu esta fortaleza de ânimo, de confiança no Pai, nas suas leis, no futuro. Tanto que ele dizia, e ele comprovou isso e mostrou, que ele não estava aqui para atender à vontade dos homens, mas para cumprir um compromisso que ele fez ao Pai. E que o reino dele não era deste mundo. E nos convidava para construir este reino divino no nosso interior, nos nossos corações. E foi este conceito, esta compreensão, este entendimento que possibilitou aos seus seguidores, os cristãos primeiros, diante desta confiança, desta fortaleza moral, passar por todos os problemas de holocausto que tiveram, de darem as suas vidas simplesmente porque acreditavam numa boa notícia, numa boa nova, no Evangelho, na mensagem que o Cristo trouxe, e que depois que eles entenderam a mensagem, foram tocados por ela, jamais foram os mesmos. Vide o exemplo de Saulo e para Paulo. A única mudança de Saulo para Paulo foi a mudança da primeira letra, de S para P. Porque ele, na realidade, ele manteve a mesma postura de fidelidade que ele tinha na defesa da lei de Moisés. Ele manteve essa mesma postura quando ele compreendeu, ele estudou, ele meditou e verificou as verdades que anteriormente já tinha sido dado a ele indícios, mas, sobretudo, exemplos, principalmente por Estevão, por Abigail, a sua noiva, e que isto veio fazendo com que a sua confiança na lei de Moisés
né, a sua determinação em defendê-la viesse aos poucos sendo desmoronado até o momento em que, no clímax de um pleno sol do meio-dia, ele tem a visão de Jesus e passa a ser do maior perseguidor aquele que vai, na realidade, difundi-lo entre os gentios, passando por aquelas experiências que nós conhecemos da obra Paulo e Estevão, de passar 3 anos no deserto e ser esquecido, abandonado pelos amigos, pela própria família, pelo seu pai, em última instância. E aí ele vai encontrar o consolo. Quando ele tinha diante dessas dificuldades, ele lembrava daquela imagem de Jesus aparecendo a ele. Isso lhe trazia um conforto, um alento. E a partir do momento em que ele encontrava na Casa do Caminho, aonde ele encontrava nesse ambiente singelo dos primeiros cristãos, o verdadeiro conforto, o consolo pela fraternidade, pelo sentimento sincero, porque ele analisava que lá no Sinédrio, todos, enquanto ele ali estava com o poder dos homens, todos bajulavam, todos tinham a ele uma deferência, mas era algo superficial, diferente daquele que ele encontrou na Casa do Caminho, ele encontrou em Ananias, lá em Damasco, ele encontrou assim nas demais casas aonde ele frequentou e aonde ele esteve com a presença sincera desse sentimento fraternal que era expresso por aqueles que ali viviam e que estavam tocados pela mensagem de Jesus e estavam consolados diante das aflições que cada um passava, das dores e pelos sofrimentos que eram objeto. Era ele, então, diz Emmanuel, Jesus, era o mestre da confiança e do otimismo. Se nós quisermos ter confiança e sermos otimistas, lembremos de Jesus, estudemos, para que nós possamos observar nele os exemplos maiores de alegria, de fortaleza de ânimo, de otimismo, porque ele chamava desta maneira ao seu coração todos que estivessem cansados e oprimidos. Foi sem distinção, ele chamou a humanidade toda, disse assim, vinde a mim, venham, que eu vos alivio das suas dores. Este é um desafio muito grande, além de uma coragem. Precisa ter muito ânimo, ter muito otimismo, ter confiança, ter fé em Deus. E o interessante é que, diante dos tristes, ele não os amaldiçoou. Ele os convocou à consolação. Então, diante daqueles que estavam entristecidos, porque estavam sofrendo por aflições, por dores, moléstias, seja o que fosse, ele não os criticou. Ao contrário, convidou-os. Vinde a mim, que eu te consolarei. Por isso que quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, esse convite feito por ele é um convite fácil de ouvir e até de repetir, como eu estou fazendo agora. Porque desenvolvi dizer, Jesus está convidando, vinde a mim. Agora, nós perguntamos, quão difícil é ir para ele? Porque o convite ele fez. E é assim que Emmanuel nos exclama, dizendo que é fácil ouvir esse convite, que está aí há 2000 anos, falar sobre ele. Agora, ir até Jesus, como é que fica? Como é que nós estamos diante desse convite? E aí vem-nos a pergunta, o que é então que nos impede atender a esse convite de sermos consolados, já que todos nós somos aflitos? E todos nós não seguimos a este convite, porque ele já é conhecido da humanidade há 2000 anos e vem se repetindo este convite. E o que é que nos impede? Quando nós analisamos, vamos verificar que várias coisas nos impedem, mas uma das coisas que nos impede fortemente são os laços demasiadamente
forte das conveniências ligadas ao imediatismo. Nós estamos habituados a termos pronta resposta, às coisas imediatas. Desejamos agora ter uma satisfação. Então, faremos uma viagem para um determinado local que tanto gostamos, porque ali nós iremos passar um período de lazer, né, de ver coisas novas, de encontrar uma outra cultura. É assim nós fazemos. Enquanto estamos na preparação, aquela ânsia de prepararmos tudo, e começamos a viagem, realizamos, e passamos lá tanto tempo que for necessário, que está na imagem de cada um o tempo necessário. E voltamos. E quando nós voltamos, tudo acabou. Fica só uma imagem. E, às vezes, anos depois, nós registramos em fotos, mas como temos tanta, talvez um dia a gente vá lembrar por observar uma foto, ou um comentário que alguém faça, ou uma imagem que nos passe de um ambiente que nós já conhecemos, onde nós não convivemos. Então, são laços que estamos ligados ao imediatismo. Nós desejamos que as coisas aconteçam agora. Eu planto agora e quero colher agora. Dificilmente nós estamos com a mente, a cabeça estruturada para fazer um plantio agora e colher depois, no futuro. Tanto é assim que a humanidade deseja preparar a terra para os seus filhos, lá para o futuro. Por quê? Porque é um conceito errado. A terra, desde que a humanidade conhece, ela vem progredindo incessantemente, porque é uma lei natural, é uma lei divina, inexorável, uma determinação do Bai e a lei do progresso, tanto para o habitat, onde os espíritos convivem, quanto para os espíritos. Quando a gente analisa desde a criação da Terra até o dia de hoje, só tem progresso. O que nós podemos dizer é que ele foi mais intenso ou menos intenso. Foi mais rápido ou menos rápido. Mas sempre um contínuo de progresso. Então a Terra ela vai progredir sempre. E nós, como somos imediatistas, dizemos assim, vamos preparar os nossos filhos para o futuro. Não, nós dizemos que vamos preparar a Terra para os nossos filhos. Devia ser o contrário. Porque a Terra vai progredir de qualquer jeito. Com a gente ou sem nós. Mas ela vai progredir. E, naturalmente, nós, como espíritos imortais, se tivermos a oportunidade de renascer nela, lá no futuro, nós iremos usufruir daquilo que a própria humanidade plantou hoje, uma colheita obrigatória que teremos no futuro. Mas, ao invés de pensarmos, de preparar a terra, não é? Preparar a terra para o futuro dos nossos filhos, nós devemos pensar em preparar os nossos filhos para o futuro da terra. Que é uma imagem que nós não temos. Porque essa, de pensarmos neste futuro, é uma imagem imediatista, porque nós queremos que o resultado seja agora. Queremos fazer tudo agora para preparar a terra para o futuro. Olha, se ela vai progredir, nós vamos continuar trabalhando, realizando as coisas que nos competem, mas preparando os nossos filhos para acompanhar esse progresso da Terra. E se tivermos uma visão não imediatista, e com esta visão do espírito imortal, nós estaremos preparando a Terra para nós mesmos, para os nossos tataranetos, que seremos nós, talvez, nesse processo de ir e vir. Então, os laços demasiadamente fortes com as conveniências imediatistas, são fatos que nos impedem atender esse convite de Jesus de ir até ele. Porque o convite de Jesus não é imediatista. A visão dele é de uma vida futura. São de coisas perenes, porque são verdades que ele nos trouxe, palavras de vida eterna. Um outro aspecto que nos impede é justamente o desânimo diante desse convite divino para a renovação. Esse desânimo nos encarcera, nos deixa numa prisão, porque o convite do Evangelho, o convite da Boa Nova, o convite de Jesus, ele diz, vinde a mim, é um convite de renovação. Nós não iremos a Jesus sem nos renovarmos. Isto é um aspecto.
que nos impede, porque ficamos aprisionados nesse desânimo de abandonar, de sair deste homem velho para fazer com que nos renovemos, nos regeneremos e, a partir daí, entrar nesse caminho que ele nos convida. Um outro aspecto também, que é muito forte, é a ausência de uma fé valorosa. Por isso que Jesus diz, um homem de pouca fé, tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, removeria as montanhas. Então nós temos ainda uma fé, ainda não é valorosa. A nossa fé é titubeante. Falamos em fé raciocinada, acreditamos em Deus, cremos nas suas leis, mas nos primeiros momentos de teste, de testemunho, para verificar se a nossa fé realmente ela está sedimentada, nós titubeamos. Vide esta conjuntura que nós estamos passando. Cada um de nós pode analisar o diapasão, o perfil das nossas fé diante do momento que nós estamos passando. Estamos realmente tendo fé nesse futuro? Confiança em Deus? É diante dessas circunstâncias, de todas essas informações que somos bombardeados, diante desse desencarne em massa que está passando, será que estamos tendo discernimento de analisar isso com prudência, com fé, com confiança? Então, a ausência dessa fé, ela não nos dá consolo. Ela impede de nós buscarmos a companhia de Jesus. Um outro aspecto é a falta de coragem nossa, de romper essa barreira do homem velho, de sair desse patamar para que nós possamos criar novos hábitos num processo educativo conforme a doutrina vem nos dar, vem nos relatar. Kardec nos ensinando que o processo de educação é criar hábitos novos. Se nós estamos vivendo e não criamos hábitos novos, a nossa educação estagna. É preciso que essa renovação se faça a cada instante, no desenvolvimento da inteligência, no abrandamento dos costumes, para que nós possamos avançar neste progresso moral que a Terra passa no seu progresso, porque ela cresce e ela progride tanto materialmente quanto moralmente. E moralmente é necessário que a nossa inteligência desenvolva, que o senso moral nosso ele fique mais aguçado e que os nossos costumes sejam abrandados para que nós possamos sair desse homem velho para o homem novo. Então, o convite de Jesus, do Divino Mestre, atravessa os milênios e está respondendo àqueles que vão ao seu encontro com as instruções do Evangelho da Boa Nova, que tem uma validade perene, definitiva, atemporal, para todos os tempos. E vem-nos, assim, esclarecer dos amigos espirituais. O Espírito Emmanuel, ele sempre bate nesta tecla, de que o convite de Jesus está aí. É por isso que aqueles que realmente são tocados pelo Evangelho, eles não mais são os mesmos. Porque o convite do Evangelho é um convite que nos diz assim, olha, você está vindo para mim, mas você precisa se auto-renovar. Você tem que fazer mudanças. E tem muitas pessoas que se intimidam disto, porque eles estão em busca das coisas mais perecíveis, imediatas. E o Evangelho nos convida para as verdades que são algo imperecível. A verdade é algo que dura por todo e sempre, em qualquer época, em qualquer universo, em qualquer lugar. Quando nós verificamos a imortalidade do Espírito, isso é válido em qualquer instância dos universos criados pelo Pai. É uma lei divina. Somos espíritos que, criados, temos uma única vida, infinitas existências. A imortalidade passa a ser parte de nós, para que nós possamos, com esta única vida, ir crescendo de acordo com as oportunidades que o Pai vai nos concedendo, vai nos dando. Então, Jesus, quando nós procuramos segui-lo, verificar na boa notícia que ele trouxe, no seu Evangelho,
nós verificamos que ali existe amparo, ali existe um reconforto, há um esclarecimento. E Jesus também traça os caminhos para que nós possamos chegar até Ele. Convida-nos, vinde a mim, mas dá a seguinte condição: para que você venha a mim, você precisa conhecer a si mesmo. Conhece a ti mesmo, já disse o grande sábio da antiguidade. Esta é a condição que Jesus, no momento em que chama-nos, vinde a mim, ele já está nos convidando para essa autoiluminação, para esse autoconhecimento, para que nós possamos chegar a ele de tal forma que no autoconhecimento nós cheguemos sem esquecer as leis divinas, praticando-as, porque nós somos mestres em praticar as leis de forma equivocada, estarmos distanciados das leis que estão escritas na nossa consciência e, naturalmente, cometendo equívocos. E, nesses equívocos, nos compromissando mais no nosso processo evolutivo. Então, o Cristo Consolador, ele nos reergue o ânimo, ele nos guia. Mas ele nos guia para onde? Nos guia para a verdade e nos guia para o bem. É este o caminho que Jesus nos guia quando diz, vinde a mim. Ele está dizendo, vinde a mim, mas primeiro te conhece, te regenera, te ilumina e vem até mim, porque aqui você terá a verdade, aqui você encontrará a prática do bem. E para isso é necessário que nós iluminemos a nossa inteligência e o nosso coração. Por isso que os ensinamentos é primeiro amar e depois instruir. Para que o nosso coração e a nossa inteligência vá cada vez mais se aperfeiçoando nesse sentimento do amor verdadeiro, que ele foi um exemplo maior. Compete-nos desta forma, agora, nesses dias em que nós estamos vivendo, conhecendo o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, de forma ressuscitada, rediviva, há a obrigação de escutar-lhes as orientações e também de acompanhar o Cristo, os seus exemplos, que são eles que caracterizam a sua grandeza. Não há na face da terra ninguém que exemplificou o amor como Jesus. Por isso que quando a humanidade necessita de amor e procura uma referência, não tem outro para que nós tenhamos a referência que não se equivoca. Porque se escolher outro como exemplo de amor, ele não é perfeito. E, naturalmente, nós vamos nos desiludir em termos de uma expectativa tida, e no momento que nós vamos conhecer o outro, verificamos que ele, na realidade, não é a expressão da pureza deste amor. Então, a pureza deste amor é só de Jesus. Então, é com Jesus que nós vamos encontrar essa característica da grandeza do amor que ele coloca para que nós possamos, desta forma, crescer com ele neste aprendizado. É por isso que temos que tomar sobre nós, como ele bem falou, o seu jugo e aprender com ele, que é manso, que é brando, que é humilde de coração, para que nós possamos encontrar o repouso das nossas almas. Porque é suave o seu jugo, é leve o seu fardo. E assim nós vamos entender o que é o jugo de Jesus. O que é este fardo? Devemos lembrar que ele se utilizava do linguajar da época. Quando nós vemos o lavrador, que tem lá à frente o animal, normalmente o boi, né, levando o arado, o boi tem no seu cangote o jugo, que é aquele V que coloca. E aquele jugo, ele é pesado, dependendo da força que seja de empreender. É por isso que ele usou dessa palavra. Porque cada um de nós temos os nossos jugos. O que é o jugo que nós carregamos? Carregamos são as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os equívocos do passado. E na hora que nós encontramos Jesus como referência, esse jugo se torna suave,
não machuca. E o fardo que a gente carrega, ele é minimizado, ele fica leve, faz desprender essa condição. E é a assistência que Jesus nos dá, a felicidade que ele nos promete e que promete aos aflitos, é justamente com referência. Se nós seguirmos o seu jugo, o que é o seu jugo? O jugo de Jesus é a observância da lei que ele nos ensinou. Qual é a lei que Jesus nos ensinou? A lei de amor. Então, se nós observarmos a lei de amor, o jugo fica suave. O fardo, ele fica leve. Porque esse jugo, quando compreendemos a lei de amor, expressa no Evangelho, essa boa nova que vem nos trazer, ela vai imprimindo a leveza no fardo das nossas aflições. Porque impõe como dever simplesmente o amor e a caridade. A lei do amor, que é a lei maior, e a caridade é esse amor em ação quando nós praticamos. Começando com a boa vontade para com todos. Por isso que ele falou, está lá em João, no capítulo 14, os versículos 15 a 17, ele dizendo, se me amais, guardai meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês me amam, guarde os mandamentos que eu estou dizendo. Eu vou enviar, solicitar ao Pai para mandar um outro Consolador. Porque um Consolador é o Evangelho. Se ele vai mandar um outro, é porque o Evangelho já consola. A Boa Nova já consola. Mas por que ele vai mandar outro? Ele vai mandar outro para que este outro fique eternamente conosco. Porque ele, Jesus, naquele momento, trouxe o Consolador, o Evangelho, mas Jesus iria nos deixar. E a sua doutrina, o Evangelho, a Boa Nova, ele tinha certeza que não seria ainda compreendido por nós. Porque ele diz assim, o Espírito de verdade que o mundo não reconhece, né, que ele tinha trazido, porque o mundo não via, não entendia. Mas quanto ao outro Consolador, ele mandaria este outro, queria explicar todas as coisas. Tudo que ele não diz e tudo aquilo que nós necessitaríamos saber. Então Jesus nos dá essa promessa de não nos abandonar, porque naquele momento nós não tínhamos condições de compreender, de entender essa mensagem do Cristo. Então, ele prometeu para que nós pudéssemos posteriormente entender. E é assim que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Kardec falando sobre o Consolador, o Cristo Consolador, onde ele comenta que Jesus promete outro Consolador, é o Espírito de verdade, não é? Mas que naquele momento o mundo ainda não conhecia, por ainda não estar maduro para compreender esse aspecto. Mas ele vem nos dizer que, olha, se Jesus prometeu um outro Consolador, que ia enviar um outro Consolador para ensinar as coisas a nós, é porque ele não ensinou tudo, então deixou alguma coisa para... faltou alguma coisa para ser ensinada. E ele ainda comenta de que o Cristo dissera, na época, tudo o que era necessário para a compreensão de nós ainda crianças, no nosso desenvolvimento evolutivo, que não tinham condições de compreender toda a verdade. Por isso que ele tinha mandado um outro Consolador para explicar as coisas que ele não podia explicar, porque ele falava em parábolas. E nem sempre as pessoas via na parábola o espírito daquela letra que ali retratava aquela história. Naturalmente se concentrava na letra, mas a essência ela está no espírito da letra, que mais tarde veio compreender. E ele veio nos dizer também que se Jesus prometeu um outro Consolador para relembrar aquilo que o Cristo tinha dito, é sinal que nós ou esquecemos daquilo, perfeito? Ou então não tínhamos compreendido o que ele falou. E é por isso que nós vamos encontrar na doutrina espírita, o espiritismo ele vem na época correta,
na época que Jesus realmente prometeu, para cumprir essa promessa de Jesus. Porque quem é que preside o Espiritismo? O Espírito de verdade, como ele falou. E o que é que o Espiritismo faz? Ele chama os homens à observância da lei de amor. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que Jesus diz em parábolas. É por isso que a doutrina espírita, ela não trouxe nada de novo além daquilo que Jesus nos trouxe. Por isso que ela é o Evangelho redivivo. Porque ela ressuscita a pureza do Evangelho para que nós possamos, desta forma, compreender as mensagens e as palavras que Jesus nos trouxe. E é por isto que Jesus nos advertiu: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O que é que o Espiritismo vem abrir a cada um de nós? Vem abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que, através do esclarecimento, nós possamos ver e ouvir aquilo que lá antes nós não tínhamos condições de ver e ouvir, pelos esclarecimentos. Porque o Espiritismo não fala por figuras, ele não tem alegorias. Ao contrário, ele levanta o véu intencionalmente lançado sobre todos os mistérios, explicando tudo o que ele precisa saber. Então, o Espiritismo vem trazer, finalmente, o que é a consolação, porque na hora que eu vou entendendo as coisas sem véu, sem mistérios, eu vou me consolando. E este consolo vai fazendo com que nós vamos vivendo melhor à luz do Evangelho de Jesus. Por isso que o Cristo, ele disse: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como pode existir uma pessoa sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Então a gente tem que entender. Quando ele disse assim, bem-aventurados os aflitos, ele estava falando sobre as bem-aventuranças, mas ele não estava se referindo a toda a humanidade que é aflita. Ele estava se referindo àqueles que compreendem, que são ditosos, porque passa pelo sofrimento, mas compreende o sofrimento. E o Espiritismo é que mostra a causa dos sofrimentos, dizendo que o sofrimento ele existe em virtude das nossas existências anteriores, num plantio livre, e que, naturalmente, na existência presente, nós temos uma colheita obrigatória. Assim sendo, nós verificamos que a doutrina espírita ela vem revivenciar o Evangelho. O Espiritismo vem mostrar o objetivo do sofrimento, vem nos apontar como crises salutares o sofrimento que produz a cura, não como apologia ao sofrimento. Porque se fôssemos assim, ou se a doutrina fosse assim, ela seria patológica. E alguém pode pensar, os espíritas gostam de sofrer. Não, nós não somos patológicos. Nós compreendemos a razão do sofrimento. E sabemos perfeitamente que o causador do sofrimento somos nós mesmos. Nós somos os próprios algozes de nós mesmos. E diante disso, compreendemos que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade para que nós aprendamos com Jesus, aplicando a lei do amor, nos renovando, para que isto nos traga um consolo. É por isso que um Chico Xavier passou por todas as dores, mas consolado, compreendendo, não com a apologia patológica ao sofrimento, à dor, que o Espiritismo não traz, nem tampouco o Evangelho de Jesus, e nenhum de nós passamos por essa circunstância de desejar o sofrimento por simplesmente desejar. Mas compreender que estamos vivendo momentos que são consequências de um passado livre, aonde o nosso livre-arbítrio escolheu um caminho equivocado, fora das leis divinas, e que, naturalmente, nós somos os algozes de nós mesmos. Então, o Espiritismo nos dá uma fé inabalável, uma fé no futuro, naquele futuro que nós sabemos que Jesus prometeu, que é aquele futuro para o qual todos nós estamos aqui vivenciando para trazer um futuro de paz, um mundo melhor,
um mundo de regeneração, que exige de cada um de nós essa renovação, essa regeneração, essa transformação que cada um de nós devemos ter e passar por ela. Assim, o Espiritismo realiza aquilo que Jesus disse sobre o Consolador, o outro Consolador prometido, trazendo o conhecimento das coisas, fazendo com que os homens saibam de onde vêm, o que estão fazendo aqui, para onde vão, entendendo as razões de tudo isso, que são questões milenares, que a humanidade busca resposta, mas que grande parcela ainda não encontrou porque não buscou o Evangelho, a estudar as lições do Evangelho de Jesus, que vai nos fortalecer na compreensão do espírito imortal que somos e das responsabilidades que temos conosco mesmo em cada oportunidade que o Pai nos dá. Então, é imprescindível guardar os ensinamentos de Cristo para que nós possamos usufruir na nossa intimidade e, ao mesmo tempo, senti-lo no coração. Isso significa conhecer os ensinos de Jesus, meditar sobre estes ensinos, senti-los no nosso coração e trazermos na prática diária, vivenciando esses ensinamentos. O Espírito Emmanuel, ele é muito sábio, ele nos adverte que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus revivido, é o cristianismo revivido. E diz que é o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Nós somos esclarecidos na doutrina espírita, do desprendimento, que nos ensina de que tudo que nós temos aqui na Terra é empréstimo, somos usufrutuários do Pai. Da solidariedade, convidamos-nos a ser solidários uns com os outros para que nós possamos crescer. É uma doutrina que nos traz, quando revive o Evangelho de Jesus, do pensamento reto e da assistência gratuita, que naturalmente nós fazemos através da verdadeira caridade, seja ela a material, mas aquela que todos podem fazer, que é a caridade moral. E ainda o Espírito Emmanuel nos adverte que nós, os espíritas, aí ele fala dos encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo nos dias de hoje. Mas o cristianismo puro, a fim de que o bem, as leis do bem, funcionem na responsabilidade de cada consciência. E é por isso que nós vamos encontrar, para irmos finalizando, devido ao horário, não é? Aquilo que Kardec, já prevendo isto, na condição de observar que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus à humanidade, ele faz a pergunta 738 aos Espíritos, perguntando assim: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E a resposta dos Espíritos é sábia, dizendo-nos que certamente que se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade. Porque está na natureza. A doutrina espírita veio esclarecer verdade divina. E ele chegou no tempo em que ocupará o seu lugar entre os conhecimentos humanos. E é isso que vemos acontecendo, estamos vendo acontecer ao longo destes mais de século e meio, desde o momento em que o Livro dos Espíritos chegou a lume na face da Terra. Cada vez mais, mesmo com todo o desenvolvimento que esses 2 últimos séculos proporcionou à humanidade, com tanta celeridade, a doutrina espírita faz um voo tranquilo, suave, sem turbulência, trazendo e observando que a ciência dos homens, mesmo com todo o desenvolvimento, ela ainda se encontra à frente. Mas se um dia a ciência trouxer alguma verdade que a doutrina não contempla, o próprio codificador nos alerta na própria característica da doutrina espírita, por ser progressista, que ela acompanhará a ciência, porque é uma verdade que ela ainda não contemplou. E é por isto que
a doutrina espírita, ela vem cumprir o seu papel no momento em que a humanidade compreendê-la, compreender os princípios universais esclarecidos por ela, todos eles exarados no Evangelho de Jesus. Quando a humanidade assim entender, a doutrina espírita cumpriu o seu papel, mas o Evangelho de Jesus, ele vai permanecer por todo e sempre. Desta forma, o Cristo Consolador está aí aguardando. Vinde a mim. O que é que nos falta? Fica a pergunta. Será que nós já estamos a caminho dele? E qual é a condição para nós chegarmos até ele? A autoiluminação. O conhece-te a ti mesmo. Quem de nós nos conhecemos a nós mesmos? Ainda não. Então, este é o convite que ele faz para que nós possamos usufruir do consolo que o Evangelho traz aos aflitos, aos sofredores, para que nós sejamos bem-aventurados como aflitos, porque somos aqueles que já compreendemos os desígnios de Deus e, resignados, passamos pelas experiências, crescendo intelecto e moralmente. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Está aí à nossa disposição, nesse convite eterno de ir a Ele, para que nós possamos encontrar o consolo. Especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, onde a humanidade necessita tanto de consolo. E Ele está convidando a todos. Vinde a mim. Aí, então, muito obrigado, muito obrigado. Que maravilha. Tassiano, quer falar alguma coisa agora, Tassiano? Oi. Oi. Tassiano. É muito bom, né? Agradecer o companheiro, né, a participação. E eu não sei se é possível, né, se tem tempo, mas uma companheira da casa, ela fez uma pergunta no chat dizendo o seguinte, não sei se você permite, né, a gente tem um horário aí que está um pouco avançado, e eu peço todo mundo para permanecer, porque daqui um pouquinho nós vamos tirar a nossa foto oficial da nossa noite, né? Então, ela só fez um comentário, a Maria José, que é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Gurupi, ela diz o seguinte, explica um pouco mais sobre a doutrina espírita progressista, por favor. Obrigado. É uma pergunta muito boa, porque muita gente está confundido com os espíritas que se dizem progressistas. Quem é progressista é a doutrina. É a doutrina porque ela tem essa característica. O progresso acontece e ela acompanha o progresso. E, às vezes, está à frente do progresso. Foi por isso que Kardec falou de que, se um dia a ciência trouxer uma verdade que a doutrina não contempla, que a doutrina fique com a ciência. Isto é uma característica progressiva, progressista. Isto não tem nada a ver com eu que me denomino espírita, A, B, C, D, ou progressista, ou qualquer coisa. Às vezes, até escolhem lado. Lado direito, lado esquerdo, de frente, de trás. Nós, espíritas, somos do alto. Nós, espíritas, estamos sob o pálio, sob o manto divino de Jesus, que vem do alto, através do seu evangelho, das mensagens pelas mãos abençoadas que teve chegado na decodificação, no esclarecimento das verdades que ele trouxe. Espíritas, se nós queremos adjetivá-los, busquemos em Kardec, que ele fez muito bem. Ele disse que os espíritas podem ser aqueles que se preocupam com as pesquisas, os pesquisadores, que, vendo os fenômenos, querem estudar os fenômenos para poder compreendê-los e catalogá-los, estudá-los, e às vezes até escrever livros a respeito, provando se é verdade ou não, se limitam a isso. São os espíritas pesquisadores. O outro que ele diz são os espíritas imperfeitos. São aqueles que, diante desse manancial de uma filosofia, de uma ciência,
de aspectos éticos, de consequências religiosas, deste arcabouço de uma doutrina espiritualista, que a doutrina espírita nos traz, diante disso observa que é uma das melhores ciências, uma filosofia espetacular, aspectos éticos, morais dos melhores que existem, mas se limita também a isso. Fica embevecido com os conhecimentos. É um teórico. São chamados espíritas imperfeitos. Depois ele fala dos exaltados, e diz assim que estes são os espíritas que prestam mais desserviço do que serviço. Porque esses exaltados são aqueles que observam as coisas, não faz o discernimento, não se utiliza de maneira apropriada e fica falando simplesmente porque ouviu falar e sem maiores responsabilidades diante daquilo que fala. E ele fala, por último, os espíritas verdadeiros ou cristãos. Estes conhecem todo esse arcabouço, veem que é a melhor ciência, é a melhor filosofia, é os aspectos morais e éticos, que ali se encontra um código divino, mas não se limita a isto. Procura trazer para a sua meditação, trazer para o seu coração e pratica, vivencia. Então, se nós queremos denominar espíritas, nós vamos verificar que raros são aqueles espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos, os que conhecem a doutrina e traz para a sua vivência a prática daqueles ensinamentos. Porque a maioria de nós somos imperfeitos. Conhecemos a doutrina como muito bem, teoricamente, mas não somos capazes ainda de transplantar isso para a nossa vivência. Então, essas são as classificações que Kardec dá, é que nós devemos seguir. Agora, se eu sou disso, daquilo outro, e esses nomes todos que colocam, inclusive progressista, ou de direita, ou de esquerda, fica por conta e responsabilidade daqueles que se utilizam destas adjetivações que a doutrina não contempla. Se nós tivéssemos que escolher, nós diríamos que somos do alto. Não é? Escolher uma direção. É porque do alto é que vertem essas mensagens. Jesus, ele veio trazer do alto, do Pai, as verdades. E a doutrina espírita veio ser anunciada pelos espíritos, que, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, vieram instruir os homens, esclarecer e abrir uma nova era para a humanidade. É isso que os espíritos vieram dizer a Kardec, e que ele coloca lá em Prolegômenos. Então, essa questão da doutrina ser progressista é nesse sentido. É uma característica da doutrina, porque ela está sempre acompanhando o progresso, e após esses 160 e poucos anos que nós estamos convivendo, da doutrina espírita, 163 anos exatamente, um pouco mais mesmo, nós estamos verificando de que a doutrina espírita ela está além daquilo que a ciência está buscando. Porque o Evangelho de Jesus já disse que na casa do Pai tem muitas moradas. E a ciência estava navegando pelos espaços siderais em busca de habitantes e de outros espíritos que habitam as diversas moradas na casa do Pai. E a doutrina já fez isso. Jesus já nos avisou há 2000 anos. Então, esse é um aspecto progressista da doutrina, não dos espíritas, no sentido de adjetivação que normalmente está vinculando por aí pelas redes sociais. Obrigado pela pergunta, que ela é muito apropriada. Nós que agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em estar conosco aqui nesse bate-papo sobre o Espiritismo, sobre Jesus, de uma forma muito prática e muito bonita. Então, agradecemos a você, Jorge Godinho, e agradecemos a todo o pessoal do Brasil todo, né? Nós temos pessoal aí de outros estados, de outras cidades aqui do Tocantins, então agradecer a todo mundo e dizendo que nesse mesmo link nós teremos palestras todas as quintas-feiras. Então aguardamos vocês para estarmos juntos virtualmente todas as quintas às 19h30. Tassiano, nós vamos pedir então para fazer a prece de encerramento, o seu Jorge Godinho,
para encerrar para a gente com a prece, tá bom? Nós bom. agradecemos muito. E só não esquecendo, pessoal, e permaneçam na sala, porque depois da prece nós vamos fazer a nossa foto, tá bom? Então, levemos os nossos pensamentos já conectados com o alto, porque aqui estivemos nesta última hora, Senhor, contigo. Porque aqui tratamos do teu evangelho. E já observaste a cada um de nós quando duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, a tua presença se faz. A nossa gratidão, mestre querido, por nos consolar diante de tantas aflições a que somos cometidos, seja individualmente, coletivamente, especialmente nesses momentos que a humanidade como todo vive o mesmo problema. E que em reflexões que possamos fazer um pouco mais aprofundadas, verificamos, Senhor, que a humanidade nunca necessitou tanto de Ti como nestes dias. Os exemplos do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Especialmente do consolo que nos traz quando no Teu convite para chegarmos a Ti, dá-nos o caminho da autoiluminação, da renovação, da transformação. Por isto, nesta oportunidade em que elevamos os nossos pensamentos a Ti, Senhor, rogamos a Deus, nosso Pai, que abençoe com seu manto divino toda a humanidade da Terra. A todos aqueles que passam, Senhor, por aflições maiores, especialmente diante dos entes queridos que chegam à pátria espiritual e, às vezes, a incompreensão dos que aqui se encontram, ou não compreenderem ainda, que o fenômeno da morte é o veículo da vida que nos conduz para a verdadeira vida. Mas também abençoa, Senhor, aos nossos irmãos e humanidades que chegam no plano espiritual acolhidos e assistidos, mas cada um em condições diversas de compreensão da realidade da vida. Alguns em dúvidas, outros sem saberem o que aconteceu, aonde se encontram, e com certeza raros são aqueles que têm a consciência da imortalidade. Que a tua falange, Senhor, acolhedora desses espíritos, possam dar-lhes também o consolo e o conforto, pelo esclarecimento da imortalidade, para que possam adaptar-se da forma mais adequada à realidade da verdadeira vida. A nossa gratidão por aqui estar do Senhor, trabalhando em teu nome. A gratidão ao convite que nos foi realizado pela Casa Espírita, que tem o nome de um dos trabalhadores da tua falange, da falange de Israel, o Dr. Bezerra de Menezes, para que ele continue a nos esclarecer, a também nos consolar em teu nome, com a sua palavra afável, paternal de sempre, trazendo-nos o consolo nas suas mensagens que chegam a cada um de nós pelas mediunidades abençoadas. Ampara-nos nesta noite, fortaleça-nos, Senhor, e que a tua paz fique conosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Que lindo, oh, maravilha. Obrigada, Sr. Jorge Godinho. Obrigada aos nossos irmãos, a todos que participaram conosco, que Jesus abençoe. Vamos à foto? Sim. Vamos pedir a todos que liguem suas câmeras agora